Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez trazendo aqui pro canal uma animação da DreamWorks que eu ainda não tinha assistido, mas que a minha sobrinha adora e tem visto bastante. Abominável, de 2019. Então aproveita para dar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, ativar o sininho para receber notificações sempre que sai um vídeo novo por aqui. E agora sim, bora criar algumas pontes com Abominável. 48 curtidas! Maneiro! O filme começa com o Yeti fugindo das instalações das indústrias Burnish. O ser é tido como um mito e ele tá lá para ser exposto pelo dono da empresa para comprovar que ele tinha sim tido um encontro com o Yeti e assim ter a sua reputação e sua credibilidade restauradas. Lembra um pouco o Up, né? Bom, mas o que importa é que ele foge para a cidade, se machuca no meio das ruas ali quando ele é quase atropelado e acaba dormindo sobre o terraço do prédio da protagonista, uma jovem chamada Yi. A propósito, o filme se passa na China, é claro. A garota perdeu o pai não tem muito tempo e tá sempre fora de casa fazendo bicos para conseguir dinheiro e fazer a viagem que o pai sonhava em fazer com ela. Mas um certo dia ela encontra o Yeti no topo do seu prédio e vendo os ferimentos dele, ela acaba gastando esse dinheiro que ela estava juntando para comprar medicamentos e ataduras e cuidar da criatura. Mas a alegria do bicho dura pouco, porque os funcionários da empresa o encontram e começam a caçá-lo. Ele, junto com a menina, começam a fugir então, pulando de telhado em telhado, e são perseguidos também pelos vizinhos da menina, que são os primos ali, Jin e Peng. Mas esses dois estão perseguindo ela no bom sentido, né? Para ajudar ela e o Yeti. Eles acabam se juntando e conseguem despistar então seus perseguidores e fugir de barco. E daí pra frente o filme é essa longa jornada deles até o Everest para devolver o Yeti para sua família enquanto eles fogem dos funcionários das indústrias Burnish. E ao longo da jornada várias coisas interessantes acontecem que eu acho que vale a pena a gente criar algumas pontes. Para começar, a atitude de generosidade da garota de gastar o seu tempo e os seus recursos para ajudar o outro, no caso o Yeti, acabam fazendo ela percorrer todos os territórios da viagem que ela sonhava em fazer com seu pai. Ela passa por todos esses lugares sem nem sequer perceber. E isso me faz pensar que quando a gente abre mão dos nossos sonhos para fazer a vontade de Deus, muitas vezes ele faz o mesmo por nós. Ele acaba nos abençoando com os nossos próprios sonhos ao longo do caminho. Ih, são os lugares por onde a gente passou. O quê? Não acredito. Como pode ser? O Jin, um dos vizinhos aí daí, é um garoto fútil que pensa mais nas suas roupas de marcas e nos seus acessórios do que nas pessoas à sua volta. Só que a jornada acaba transformando ele também e ele vai abrindo mão, né, dessas coisas que a princípio ele julgava tão importante pelo bem das pessoas que ele ama. Em outras palavras, ele acaba aprendendo que pessoas valem mais do que coisas. Não consigo! Tá, pega antes que eu desista! Na verdade, a jornada não é fácil para nenhum deles, mas quando eles encontram dificuldades e começam a pensar em desistir, eles são motivados a serem persistentes pelas carpas que estão subindo ali contra a correnteza. E muitas vezes, quando nós observamos a natureza, também somos lembrados de ensinos importantes de Deus para nós e como eles somos motivados a seguir em frente. Me lembra, por exemplo, Jesus falando: olhem para os lírios dos campos, olhem para as aves dos céus. Mesmo quando as coisas ficam difíceis, ele nunca desiste. Querem saber? A gente tem que continuar. Mas e quanto aos vilões? Bom, a gente tem basicamente dois, né? O primeiro é o dono da empresa, o Sr. Burnish,
que tá fazendo tudo que ele faz no filme por causa da sua reputação, porque em algum momento riram dele por ele ter falado que encontrou um Yeti e ele quer provar que ele não estava louco. E às vezes a gente também acha a nossa reputação e o nosso reconhecimento tão importantes que a gente acaba agindo como vilão também. Veja, você não precisa estar certo o tempo todo e muito menos do reconhecimento das pessoas. Se permita rir um pouco mais de você mesmo e mudar as suas perspectivas do que vale a pena lutar e do que não. O Burnish demora um pouco, mas ele chega a essa conclusão mais perto do final do filme e se arrepende, deixando o Yeti livre, né, e portanto abrindo mão das provas, mas se tornando uma pessoa mais leve e mais feliz. O Yeti deve ser protegido e a melhor maneira de protegê-lo é deixando ele fugir. Deixa ele fugir. Já a doutora Zara, que a princípio parece bem mais amigável, acaba se revelando uma falsa e a sua motivação é bem mais opressora. O que ela realmente quer? Grana. Não é à toa que a Bíblia diz pra gente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ao contrário do Burnish, ela insiste no erro até o fim e tenta atropelar o Yeti, o que acaba causando a sua própria ruína. Então aprenda essa lição, sua obsessão pode acabar custando muito caro. O dinheiro pode até ser um bom servo, mas é um péssimo senhor. Eu achei que era pra deixar o Yeti vivo. Morto tem o mesmo valor. Já a protagonista tem dificuldade de lidar com a morte do pai e acaba se afastando também por conta disso da sua mãe e da sua avó. Ela não percebe, mas ela está causando o seu próprio sofrimento ao se afastar daqueles que a amam. O que traça um paralelo legal no filme com o Yeti, né, que está tentando voltar para sua própria casa, para sua própria família. A menina também acaba percebendo isso graças aos seus amigos, porque quando a gente se isola, tudo parece muito pior do que realmente é. Mas se a gente tem com quem se abrir, com quem contar, então as perspectivas mudam e a gente consegue perceber como a gente pode melhorar a nossa situação. E minha família tá sempre tão distante. Ai, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Tem certeza de que são eles que estão distantes? No fim, ela acha que a sua jornada acabou, porque ela fez lá a viagem que ela queria fazer com o pai, mas ela é lembrada pelo Yeti que ainda tinha uma missão a ser realizada, com a família que ela ainda tinha aqui. Nós também estamos numa jornada rumo à nossa verdadeira casa, nas alturas, né, onde a gente vai viver com o nosso pai para todo sempre. Mas a nossa jornada aqui também ainda não acabou. Tem muitas pessoas à nossa volta a quem a gente deve amar, servir, ajudar e viver uma aventura ao lado delas. Eu ainda não acredito que a jornada acabou. Tem razão. Não acabou. Mas ainda tem 3 pontos que eu quero criar antes da gente encerrar esse vídeo. A primeira tem a ver com o violino. A música do Yeti tem propriedades mágicas. Ele consegue criar coisas do nada e comandar a natureza. Já ouviu falar de alguém que ao som da sua voz conseguia fazer isso também? Mas o mais legal é que ele conserta o violino da garota trocando as cordas por pelos dele. E aí quando ela toca, ela passa a fazer as mesmas obras que ele. Ela tem parte dele com ela agora, parte do corpo dele. Se você ainda não entendeu, nós compartilhamos do corpo de Cristo, que foi partido por nós. Somos um com Ele agora e fazemos obras extraordinárias. Ou como a palavra de Deus diz, obras ainda maiores do que as que Ele fez, porque nós estamos agora misturados nele e o poder dele está em nós. Você fez isso e foi você! Eu fiz isso?
A segunda ponte tem a ver com a frase do Peng sobre as estrelas. Porque às vezes a gente também não vê algo tão espetacular e milagroso assim na nossa vida, mas não é porque a gente não vê que não esteja lá. Nós não vivemos por aquilo que a gente enxerga ou pelos nossos sentimentos, mas pela fé. Nós temos certeza da verdade que é a palavra de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias apontam o contrário. Quer saber? Eu vou sentir saudade dessas estrelas. E mesmo que a gente não consiga ver, é legal saber que elas estão lá. Isso é maneiro, né? E na cena seguinte, o Jim confessa que agora ele tá perplexo, né? Com outras criaturas que ele também nunca viu, mas que agora ele acredita que possam existir. Não tem graça. O monstro do Lago Ness, o chupacabra, e se tudo isso existir? Caramba, a minha vida foi uma mentira. Nós não vemos a Deus ou seu reino. Bom, pelo menos não completamente, né? Como a gente vai ver um dia, mas a gente sabe que ele é real. Para terminar, a terceira ponte tem a ver com várias situações na jornada que parecem ser impossíveis de se resolver, de avançar, mas aí de repente acontece alguma coisa maravilhosa, um milagre e acaba que tudo dá certo. O famoso poder do protagonismo, né? E tudo bem, você não é o protagonista da história da humanidade, mas Deus é. E nada é impossível para quem está do lado de Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. O que vai impedi-lo? Vai levá-lo até o topo do Everest? Isso é impossível. Senhor, com todo respeito, quando aí bota uma coisa na cabeça, nada é impossível. Quando os milagres estão ao nosso alcance, quando a gente tem acesso e é amigo de um Deus todo-poderoso que nos considera sua família, que nos ama, então até as piores situações ganham uma proporção diferente. Elas diminuem diante dele e a gente passa a viver a vida sob uma nova perspectiva, a de que tudo é possível aquele que crê. E essas foram as minhas pontes com Abominável de 2019. Você já tinha visto esse ou assim como eu ainda não tinha assistido? Ele está disponível na Netflix caso você queira conferir. No mais, sigam o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilhe esse vídeo por lá com seus amigos, com seus familiares e claro, bora criar pontes porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.